Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível do Concurseiro On. Hoje, meus amigos, com aquela nossa revisão completaça para você que vai fazer a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Aquela nossa revisão top para você gabaritar as suas questões de direito constitucional e muito em breve estar segurando a minha mão e com certeza comemorando a sua posse. Lembrando que a expectativa desse concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul é serem chamados todos os aprovados. Então, daqui a pouco você vai estar postando aí nas redes sociais a sua formatura na academia, você vai estar postando nas redes sociais você de farda preta. É com certeza um caminho sem volta quando você se apaixona por essa atividade, por esse concurso, por esse com certeza tão sonhado salário de policial penal, com aquela rotina de você de repente fazer um plantão e ficar 3, 4 dias de folga, enfim, são muitas vantagens, mas a melhor vantagem de todas nesse momento de concurseiro que você ainda não atingiu a sua aprovação é você estar comigo aqui fazendo essa revisão completa, que embora o pessoal chame de revisão, eu tenho certeza que você sabe que juntos nós vamos estar acertando todas as questões de direito constitucional. E para nós termos a certeza disso, o que eu faço? Eu peço para você sempre me mandar a prova assim que saiu o resultado lá da banca. Então, provavelmente o seu concurso vai ser no domingo, na segunda ou na terça sai ali o gabarito e a prova, certo? Então ali mais ou menos você já tem o seu resultado. Então o que você faz? Você manda para mim que eu faço uma live ao vivo para nós corrigirmos e tenho certeza que vamos acertar todas as questões. Mas professor, como que eu vou te mandar? Muito simples, salva o meu WhatsApp aí, celular do professor Pedro Kuhn, 5199312156. Como é que é, professor? 5199312156 é o meu celular, meu WhatsApp direto. Então salva aí que talvez nesse momento você pense, não sei se eu vou salvar, não sei se eu vou mandar mensagem, mas salva, já guarda aí porque você pode precisar no futuro, certo? Mais importante também é você mandar a prova. Provavelmente a prova terão 5 tipos, tipo 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro que me mandar a prova terá a sua prova corrigida. Professor, mas daí a minha prova é outro tipo, como é que eu vou fazer? Não tem problema, a prova é corrigida igual. Por quê? Porque, embora tenhamos 5 tipos de prova, eles só alteram a ordem das questões, mas as questões são idênticas, certo, meus amigos? Então não se preocupe que eu vou poder ajudar todo mundo, mas eu vou dar aquele benefício para a primeira pessoa que me mandar a prova, pois eu vou corrigir a prova dela, certo? Outra coisa importante, não esquece de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque todas as vezes que chegar um conteúdo de qualidade como esse, certamente você estará recebendo um e-mail que, caso você não possa assistir ao vivo, você vai estar podendo assistir depois, pode desfrutar depois, pode estudar depois, pode assistir quantas vezes quiser, sem qualquer tipo de pegadinha, sem qualquer tipo de enrolação, porque aqui nós vamos direto na jugular da banca. Peguei pessoas da banca. Por quê? Porque eu acerto todas as questões, vocês vão passear pelas questões de direito constitucional. Agora, não adianta a gente ficar falando e não entrarmos no conteúdo. Então, bora colocar nossa apostila na tela, porque é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. A nossa teoria e logo depois resolver questões da nossa matéria para você ter a mais absoluta certeza que vamos estar encontrando questões iguaizinhas lá no dia do concurso. Lembrando que nesse material nós temos somente questões da Fundatec, somente questões da sua banca. E certamente você, caso não tenha ainda o material, basta clicar aqui na descrição desse vídeo, que certamente você vai receber o seu PDF. Certo, meus amigos? Então, bora colocar nossa apostila na tela para podermos iniciar essa revisão, que não é revisão, tá? É uma aula completa, nós vamos ver tudo! Vai ser um passeio no direito constitucional. Lá vou eu colocar agora a nossa apostila na tela. A apostila na tela para você entender. Olha ali, ó. Estamos na aula 2 e agora é o conteúdo exclusivo por policial penal, certo? Pode ver que nós não seguimos exatamente a ordem da Constituição para que nós pudéssemos ajudar o máximo de concurseiros possíveis. Então, se você vai fazer somente aquele cargo de técnico, basta a nossa primeira aula de revisão. Agora, se você vai fazer o cargo para policial penal, você tem que assistir a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula e a quarta aula. E, além de tudo isso, meus amigos, além de nós termos essa revisão que não tem nada de revisão, ela é uma aula completa, nós temos ainda a correção de questões, certo? Então, ao final aqui desse material,
você verá aí que nós temos 20 questões somente da sua banca, questões idênticas a que você vai encontrar na sua prova, questões idênticas que você vai enfrentar no concurso e questões idênticas a que vão fazer diferença na sua posse, na sua aprovação e na sua felicidade, na sua estabilidade, na sua remuneração, porque você, policial penal, será muito bem alimentado, muito bem remunerado, muito bem estabilizado e muito feliz no seu trabalho. Então vamos iniciar, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. O professor Sérgio está vendo aqui também, show de bola, Sérgio! Professor Sérgio Espolador vai invadir sua live hoje para se vingar. Para se vingar? O Igor falou que vão invadir a live para se vingar, mas se vingar do quê? Eu não entrei na live do Sérgio. O Igor está falando aqui, não sei o que está acontecendo. Mas enfim, meus amigos, vamos verificar o que nós separamos para a aula de hoje. Primeiramente, meus amigos, estamos iniciando o estudo da nossa Constituição aqui nos princípios fundamentais. Você vai fazer a prova de técnico, você vai ver que a gente não iniciou aqui a partir do artigo 1º, porque do artigo 1º ao artigo 4º não apareceu no edital. E quando nós estamos preparando os concurseiros, nós temos a vinculação total ao edital. A gente não escapa nada, a gente vai só focar no que cai. Então, por isso que alterou um pouquinho a ordem da aula. Na aula passada, nós iniciamos no artigo 5º e hoje nós voltamos para o artigo 1º, certo? Agora, para você, policial penal, não muda nada. Porque do artigo 1º ao artigo 4º é como se fosse um conteúdo separado. A gente consegue estudar de uma forma fracionada sem se preocupar com o artigo 5º, 6º, 7º até o 11 que nós vimos na aula passada, certo? E nessa parte inicial aqui é bem comum o concurseiro começar a estudar pela ordem. O que a gente 99,9% das situações faz? Estuda pela ordem. Só que aqui eu recomendo que você faça o seguinte, ó, fiquem muito atentos a essa palavrinha aqui, ó, fundamentos. Tá? Por quê? Porque aqui dentro do artigo 1º ao 4º, nós temos 3 elementos que a Fundatec vai tentar te confundir. São os fundamentos, os objetivos e os princípios que regem as relações internacionais. Tá? Então, os fundamentos estão aqui no nosso artigo 1º. Os objetivos, meus amigos, vão estar aqui ó, no nosso artigo 3º. Já os princípios que regem as relações internacionais estão no artigo 4º. Então é bastante comum, só exemplificando, tá? A Fundatec falar assim, ó, é um fundamento da República Federativa do Brasil a independência nacional. Daí o concurseiro, aquele que nós assistiu a aula com o professor Pedro Kuhn, ele pensa, independência nacional eu li, deve estar certo essa. Só que o concurseiro que estudou com o professor Pedro Kuhn se liga, não, só um pouquinho. Existe independência nacional na Constituição, mas ela não é um fundamento, ela é um princípio que rege as relações internacionais. Então, o tempo todo, em 100% das questões, a Fundatec tenta misturar para você o que são fundamentos, o que são objetivos e o que são os princípios que regem as relações internacionais. É sempre assim. Agora, boas notícias eu tenho que te dar. Por quê? Porque a Constituição nos ajudou. É o Ulisses Guimarães, que está lá no fundo do mar, que caiu o helicóptero dele, tá lá, pensando assim, ó, a Constituição Federal. Ele falava assim, ele tinha uma cara comprida assim, ó, a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte. Ele falou o seguinte, eu vou ajudar os alunos do professor Pedro Kuhn com a nossa Constituição de 1978, fazendo sabe o quê? Mantendo a ordem alfabética. Então, olha só, a primeira coisa que aparece no nosso artigo, na nossa Constituição, que é o artigo 1º, são os fundamentos, letra F. Depois, lá no artigo 3º, teremos os objetivos, letra O. Por fim, nós teremos os princípios que regem as relações internacionais, letra P. Então, eu sempre falo para a galera, lembra da sigla FOP, Fundamento, Objetivo e Princípio. Essa é a primeira coisa que nós vamos nos agarrar nesse momento. E Ulisses Guimarães, que foi um excelente presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ele nos ajudou nesse momento. Agora, outro bom, digamos assim, outra boa notícia para te dizer. Nós temos aqui mnemônicos para acertarmos quais são os fundamentos, quais são os objetivos e quais são os princípios que regem as relações internacionais, certo? Então, o que acontece? Ó, aqui dentro dos nossos fundamentos, que estão no artigo 1º, nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Qual que é
o nosso mnemônico, diva, só, si, plu. Coloquei uma menina bonita aqui, ó. Por quê? Porque uma diva, ela só é uma diva porque ela tem um algo a mais, porque ela tem um plus. Então, ó, diva, só, si, plus. Tá, mas é que plus não é a dica, né, professor? Tá escrito só, si, plu. Tá, mas tu consegue lembrar que é diva, só, si, plu? Que daí você consegue estar lembrando aí de que o nosso plu é o pluralismo político, né? Daí fica fácil, ó. O di é a dignidade da pessoa humana, o va, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o so, a soberania, o si, a cidadania e o plu é o pluralismo político. Então, olha só, se você errar uma questão como essa, você vai ganhar um Oscar. Não, tem que ganhar um Oscar. Não pode errar uma questão como essa. Ah, mas sabe o que é, professor? É que daí eles ainda podem me confundir com os objetivos. Tá, os objetivos são mais fáceis ainda, porque olha só, nós temos duas dicas para você lembrar os objetivos. O primeiro são os nossos mnemônicos, né? Que tá aqui, ó, com garra erra pouco, tá? O mnemônico tá aqui, ó, com garra erra pouco. Mas eu tenho a outra dica, que daí essa a maioria dos professores usa, tá? Eu até nem gosto de usar porque não resolve todas as questões. O com garra erra pouco resolve todas as questões. Mas a outra dica é a seguinte, os nossos objetivos são os verbos no infinitivo. É, meus amigos, o que são verbos no infinitivo? São aqueles verbos que terminam no ar, er, ir, or, ur. Então, ó, eu tenho aqui, ó, construir, garantir, erradicar e promover são os verbos no infinitivo, porque os nossos objetivos são construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Agora vai dizer que se a pessoa errar essa não merece um Oscar. Ou merece talvez um Kikito. Vai andar no tapete vermelho em Gramado. Não pode errar, gente. Isso aqui é algo que nós temos que passear. Quando cair você começa a rir assim. Mais uma que eu vou passear. Que barbada. Deixa os nossos concorrentes apavorados. Você não vai se apavorar, você vai passear por isso. Só que de repente tem alguém pensando assim, ô professor, deixa eu até vou olhar no chat, de repente essa pessoa está falando comigo aqui. Quando eu sinto no meu coração alguém falando comigo, é como se parece que alguém em casa está conversando comigo. Então provavelmente tem alguém falando assim, ô professor, o problema não são os fundamentos nem os objetivos. O problema são os princípios que regem as relações internacionais. Porque eles são vários. Ah, então vamos ver. Olha só, são vários mesmo. Inclusive, eu sempre recomendo que vocês leiam com bastante atenção o artigo 4º, porque existe duas formas da Fundatec te cobrar. É tentar misturar fundamentos, objetivos e princípios que regem as relações internacionais, ou então eles pegam os princípios que regem as relações internacionais e tentam misturar. Como assim, professor? Não entendi. Vou te ensinar. Olha só. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Parei de ler! Por que eu parei de ler? Porque terminaram os princípios que regem as relações internacionais. São só esses 10. E é assim que você tem que ler com atenção. Mas, o que eu falei? Que a Fundatec cobra de duas formas. Tentando misturar os fundamentos, objetivos e princípios, ou então mudando alguma coisa aqui nos princípios que regem as relações internacionais. Então, por exemplo, onde fala independência nacional, eles já colocaram dependência nacional. Daí o seu cérebro vai tocar a sineta, né? Pé! Tá errado, porque não é dependência nacional, é independência nacional. Eles já colocaram aqui, ó, prevalência dos direitos dos povos. Tá certo? Ah, professor, eu acho que tá certo. Tá, mas olha só, se você marcar essa vai estar errado. Ah, professor, mas só trocou uma palavrinha, parece tudo a mesma coisa. Não. Uma coisa é a prevalência dos direitos humanos, outra coisa é a prevalência dos direitos dos povos. Mudou uma única palavra, mudou o sentido, já era, foi-se. Ah, professor, mas eu pensei que era a mesma coisa. Então não pensa, confia em mim. Porque se você confiar em mim e acertar, mérito nosso. Agora, se você não confiar em mim e errar, o prejuízo é seu. E a minha vitória depende da sua vitória. Então, se mudou uma palavrinha, não pensa, não troca ideia com a questão. Aquela você não marca como certo. A não ser, claro, que eles peçam para marcar a alternativa errada. Daí pode. Mas se mudou alguma coisa, não vale. Agora, por que eles escreveram prevalência dos direitos dos povos? Porque a palavra povos está logo ali, ó. Autodeterminação dos povos. Quer ver como eles já colocaram uma alternativa errada? Autodeterminação dos direitos humanos.
Ah, professor, assim não dá, assim não pode. Ué, mas se eu estou te mostrando como que cai, então você não vai errar. Olha só, por exemplo, não intervenção. Eles já colocaram assim, ó, intervenção. Ah, professor, mas quem que vai errar essa? Ué, todas as milhares de pessoas que erraram na última prova. Então alguém erra. Se não errassem, a banca não colocaria a questão. O outro, igualdade entre os estados. Eles já colocaram prevalência dos direitos dos estados. Não é dos estados, é dos direitos humanos. Ou autodeterminação dos estados. Não é autodeterminação dos estados, é autodeterminação dos povos. Vejam, por isso que eu peço para vocês lerem com atenção esses princípios aqui. Outra, defesa da paz. Isso aqui é meio difícil de te enganar, né? O outro, solução pacífica dos conflitos. Já colocaram assim, ó, solução bélica dos conflitos. Nada a ver, né? O outro, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Eles já colocaram aqui, ó, fomento ao terrorismo e ao racismo. Ah, professor, mas é que é a mesma coisa. Não, não, não. Repúdio é repudiar, evitar, não vamos permitir. O fomento é estímulo, é estimular. Então, vamos fazer um fomento à habitação. Bom, fomento, então, é investir dinheiro para habitação. Fomento à saúde, é estimular a saúde. Então, se mudar alguma palavra, já pensa, já treinar, vai estar errado. Depois, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Teve uma que falava assim, ó, cooperação entre os povos para o progresso do Brasil. Bom, mas tá bonita essa, né? Tá bonita, mas é que não tá escrito na Constituição. Se não tá escrito na Constituição, você não vai marcar como certo. A não ser que peça para marcar errado. E por fim, a concessão de asilo político. Teve uma que colocaram assim, ó, concessão de asilo político dependendo do comportamento do estrangeiro. Como é que eu vou fazer isso? Ah, você vai ficar aqui na sala de aula por 6 meses para ver se você é um bom aluno. Não tem o que fazer. Então é concessão de asilo político, ponto. Se inventar alguma coisa, vai estar errado. Ah, tá. Ah, tá bom. Mas como é que eu vou decorar esse monte de coisa, professor? Bom, primeiro, você vai ler com atenção. Segundo, não vai confundir princípios que regem as relações internacionais com fundamentos e nem com objetivos. E terceiro, nós temos esse mnemônico aqui, ó. Deixa eu dar um enter para ver se ele fica na mesma tela. Ups, apertei no botão errado, mas que boca aberta. Espera aí que eu já estou resolvendo, tá? Calma, calma. Onde é que eu tô? Sumiu a minha apostila, mas assim você me mata. Cadê minha apostila? Sumiu minha apostila. Cadê minha apostila? Espera aí que vai dar certo. Espera aí que vai dar certo. Deixa eu clicar aqui. Clicar aqui. Voltou a minha apostila. Mas deixa eu só formatar aqui. Agora voltou. Então, vou só dar um enter aqui para ver se o nosso mnemônico fica todo na mesma tela. Agora sim! Olha só. Qual é o nosso mnemônico? Tá em azul aqui, ó. Ainda não comprei cores. Do lado aparece o inciso que a palavrinha vai fazer eu me lembrar. Então, por exemplo, ó, o A vai ser o inciso 3, que vai fazer eu lembrar da autodeterminação dos povos. O IN, da independência, do inciso 1. O da defesa da paz. O não é a não intervenção, está no inciso 4. O com é a concessão do asilo político, está no inciso 10. O pre é a prevalência dos direitos humanos, está no inciso 2. O igualdade está no inciso 1. O nosso 9, cooperação. O repúdio e o S, solução pacífica dos conflitos, no nosso inciso 7. Deixa que inciso 1 nada, eu falei igualdade inciso 1, é inciso 5. Mas enfim, solução pacífica dos conflitos é o S ali do ainda não comprei cores. Essa dica aqui é uma dica inédita que eu criei, eu ainda não comprei cores, mas na verdade ela veio do meu antigo mestre André Vieira, só que a dica dele era ainda não comprei recos. Daí quando ele me ensinou isso na época de concurseiro, eu fiquei olhando assim, ainda não comprei recos. Eu pensei, é óbvio que eu ainda não comprei recos. Eu não sei o que é recos. Alguém sabe o que é recos? Coloca aí no chat, porque eu não sei o que é recos. Até hoje eu não sei o que é recos. Mas daí na época eu olhei, é só inverter esse recos aí, coloca cores. Vai dar no mesmo, vai funcionar o mnemônico. Como eu não sei o que é recos, então eu adaptei aí essa nossa dica para ser ainda não comprei cores. Eu espero vocês falarem alguma coisa no nosso chat, nos nossos comentários aqui, para eu saber o que é recos. Mas eu ainda não comprei cores, parece fundamental. E por fim aqui, meus amigos, eu tenho ainda o parágrafo único, que é aquele parágrafo do nosso Mercosul, né, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E
no decorrer dos anos aí lecionando o nosso direito constitucional, eu vi muitas pessoas com essa dificuldade, ainda não comprei cores. Então, eu pesquisei na internet e descobri um novo mnemônico. Vou colocar aqui na tela o nosso novo mnemônico para lembrar os nossos princípios que regem as relações internacionais. Eu vou ser bem sincero, o meu cérebro, ele aprende com repetição. Então, eu ainda trabalho com ainda não comprei cores. Quando eu estou nas questões de prova, eu fico com ainda não comprei cores na cabeça. Mas tem gente que usa esse novo mnemônico aqui, que é o decore autopiscinão. Decore autopiscinão, ó. Porque o D do decore é o defesa da paz, o co do decore é a cooperação entre os povos, o re, repúdio ao terrorismo, o auto é a autodeterminação dos povos, o P, prevalência dos direitos humanos, o I, igualdade dos estados, o S, solução pacífica dos conflitos, o C, a concessão do asilo político, independência nacional, e o não é a não intervenção. Então eu tenho esse aqui, o nosso decore autopiscinão, mas eu prefiro ainda o ainda não comprei cores, certo? Vencido isso, meus amigos, eu vou voltar um pouquinho, porque nós pulamos alguns artigos que são importantes, tá? Por exemplo, o parágrafo único do artigo 1º nós não lemos, eu vou ler e reforçar agora. Ó. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o que nós fazemos para exercer o nosso poder? Nós vamos nas eleições, nós votamos nas pessoas que serão os nossos representantes, tanto lá no Palácio do Planalto, no caso do presidente, quanto no Congresso Nacional, no caso dos deputados federais e senadores, quanto no Estado, que são os governadores, ou nas assembleias legislativas, que são os deputados estaduais, nas prefeituras, que são os prefeitos e vereadores. Então nós vamos estar elegendo os representantes para nos representar. Mas existem também situações que eu vou estar diretamente exercendo meus direitos, como por exemplo, talvez impetrando uma ação popular, ou de repente, de alguma forma, votando num plebiscito, num referendo. Então, ou estaremos exercendo os nossos direitos pelos nossos representantes, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Existe aqui na nossa apostila esse quadradinho, só que eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu não encontrei. Vencemos o nosso resumo da aula de hoje. A nossa programação é 1 hora de revisão e 1 hora de questões. 1 hora de revisão, 1 hora de questões e, evidentemente, podemos estar tirando as suas dúvidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ali encher minha aguinha, tá? Eu vou sumir um pouquinho da tela, vou ali encher minha aguinha, tá? Enquanto isso, você pode estar colocando aqui no nosso chat eventuais dúvidas. Assim que nós voltarmos, eu vou direto iniciar aqui a enfrentar essas questões e tenho certeza que tudo que nós vimos será o suficiente para nós não apenas acertar essas questões, mas nós vamos passear por essas questões. Certo, meus amigos? Então, vou fazer um mandrake agora e vou desaparecer para ir ali encher a minha aguinha. Já volto. Estou de volta, meus amigos! E eu tô aqui, eu até levei um minutinho a mais porque eu saí e entrei no nosso chat aqui, mas vocês não me mandaram nenhuma pergunta, vocês estão totalmente sem dúvidas, vocês, nossos alunos que estão ao vivo aqui acompanhando esta aula, vocês não estão com dúvidas? Tá tudo certo? Tudo certinho? Opa, botei até o áudio aqui, eu me assustei agora comigo mesmo, com a minha risada. Mas enfim, bom, se não existe nenhum tipo de dúvida, bora resolver as questões. Agora minha aguinha tá cheia, deixa eu botar pro ladinho aqui. Já dei uma batida na xícara aqui, molhei um pouquinho, mas tá tudo bem. Vamos encarar essas questões da Fundatec, olha só. Sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, analise as perguntas abaixo. Qual é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Tá, que questão é essa? Não estou entendendo nada. Deixa eu ver as alternativas. Ah, tá. Eu tenho que ir respondendo as perguntas e marcar ali conforme a resposta. Só que a primeira pergunta é: qual é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? É o DIVA, sócio plu. Aqui eu tenho a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, os valores sociais, trabalho e livre iniciativa. Então esse aqui eu não consegui. Com essa primeira pergunta, eu não resolvo a questão. Deixa eu ver a segunda pergunta. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos.
Tá certo, prevalência dos direitos humanos é um dos nossos princípios ali que rege as relações internacionais. Então a minha resposta tem que ser sim. Ó, sim, sim. A letra C fala não e a letra D fala não. Essas duas eu já não marco. Eu estou na dúvida entre a, B e a E. A, B e a E. É isso aí. Vamos para a terceira pergunta. Os poderes da União, o Legislativo, Executivo e Judiciário, são dependentes e harmônicos entre si? Não, eles são independentes e harmônicos entre si. Tá? Independentes. Então, essa palavrinha aqui está errada. Mudou uma palavrinha? Está errado. Então, a resposta é não. Deixa eu ver. A letra A, soberania, sim, não, pode ser. A B já não é. Então, deixa eu ver aí. Valores, sim, não. Eu fico na dúvida agora entre a A e a E. E para responder, eu tenho que ver a última pergunta. A República Federativa do Brasil tem como objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária? Com garra, erra pouco, construir? Sim, esse é um dos objetivos. Então a resposta é sim. Eu tenho que ter, portanto, sim, não, sim. Porque a primeira pergunta, todas as respostas estão certas, né? Que é o diva só se plu. Então o que vai me responder é sim, não, sim. Sim, não, sim. Só ficou a letra E. De esta é a certa. Lembra que eu falei agora há pouco que a Fundatec faz umas questõezinhas estranhas assim? Daqui a pouco não estranhem se eles pedirem para você fazer aquelas questões de ligar os pontos. Só a Fundatec faz. Acontece, o que eu vou fazer? É a banca, não sou eu. Mas o importante é que nós acertamos as questões. E essa nossa primeira questão, certamente a resposta é letra E, de esta é a certa. Vou para a próxima questãozinha, vou dar um enter aqui, ver se ela fica toda na tela. Deixa eu ver se ela ficou toda na tela. Até ficou, se eu tirar o cabeção, eu consigo ler toda ela sem me movimentar. Então, bora ler a questão número 2 que fala o seguinte. Lúcia, estudante de Direito, tomou conhecimento de que o prefeito do seu município havia assinado um projeto de regulamentação de atividades nucleares no território municipal. Lúcia, descontente com o fato, resolveu pesquisar sobre esse tipo de regulamentação. Com base nas disposições da Constituição Federal para o desenvolvimento de atividades nucleares, é correto afirmar que, bom, nós acabamos de ver que essa parte nuclear é a competência da União, né? Então, quem é que fez isso? O prefeito assinou um projeto, esse projeto é irregular, não pode ter. Mas vamos ver o que é correto afirmar. Letra A. O município pode legislar sobre atividades nucleares? Né. Nem termino de ler. Chego na prova. Vejo uma bizonhice dessa, meu cérebro já tocou a sineta. Tá errado. Nem troca ideia com a questão. Vamos ver a letra B. A competência para legislar sobre atividades nucleares é concorrente entre a União e os municípios. Olha só, a competência de legislação concorrente é só entre União, Estados e Distrito Federal. Não tem município. Então não existe concorrente entre União e município na Constituição. Não tem. Quando fala para o município poder legislar, a competência é comum, com o município, comum. Então a letra B está bizonhíssima. Vamos ver a letra C. O prefeito pode legislar sobre atividades nucleares desde que obtenha autorização do governador do estado. O prefeito vai legislar obtendo autorização de quem não pode legislar, que é o governador, já que a atividade nuclear é privativa da União, né? Então essa letra C tá horrível. Letra D, essa aqui só tem 4 alternativas. Só 4 alternativas. Eu até tô vendo ali a de baixo também são só 4. Bom, deve ser uma prova. Que prova foi essa? Prefeitura de Bom Jesus. Só botaram 4 alternativas. Então deve ser essa letra D aqui. Compete privativamente à União legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza. Tá ali, artigo 22 é a nossa resposta certa. Artigo 22, inciso 22 ou 23, certo? Atividade nuclear é competência privativa da União, só posso marcar a letra D de demais de certa. Deixa eu ver se o nosso chat se movimentou aqui. A Janaína está dizendo que a 1 é a letra E, a Thaís está dizendo que a 1 é a letra E, estão acertando essa resposta, lembrando que eu até tenho o gabarito só lá no final da apostila. Mas eu não vou olhar o gabarito, a não ser que tenha alguma questão que a gente não consiga responder junto. E é fundamental nós fazermos juntos a questão, para a gente espremer o nosso cérebro, para nós espremermos o nosso conhecimento, para nós forçarmos a gente a aprender. Aquele cara que pega a caneta e fica assim, com o gabarito do lado, só marcando, não, esse aí não está estudando, esse aí está se enganando, certo? Então a 2, acredito ser letra D. Se por acaso eu errar alguma coisa, vocês me chamam aí no nosso chat, mas ficou fácil essa 2, né? Deixa eu ver a 3. Com base na Constituição Federal de 1988,
A quem compete explorar os serviços da instalação nuclear de qualquer natureza. Não vou ver. União. Deixa eu ver se vai ter essa alternativa. Letra B, União. Ah, sério que botaram essa questão tão fácil? Talvez a questão tenha sido fácil, porque nós acabamos de fazer uma questão sobre isso, né? Acabamos de fazer. De repente, lá na hora da prova fica um pouco mais difícil, mas para nós não, né? Deixamos para nossa concorrência errar. Próxima questãozinha, essa aqui cabe toda na tela, eu não vou precisar movimentar. Então, lá vou eu fazer a questão de número 4. Com base na Constituição Federal de 1988, a tarefa de incentivar a produção de alimentos, agropecuária, e organizar o abastecimento de comida para a população é uma competência, apenas da União, sem a participação de outros entes, tá? Mas olha só, vamos pelo bom senso. Nós não lemos esse inciso, tá? Eu acho que está lá pelo artigo 23, inciso 7 ou 8. Nós não lemos. Mas pensa comigo. Imagine uma pessoa com fome. Daí passa lá o prefeito e o vereador. Olha, tem uma pessoa com fome ali. O que a gente faz? Chuta que é macumba? Negativo. Eu vou ajudar ele. Vou ajudar aquela pessoa. Daí tem uma outra pessoa com fome ali. Tá passando o Dudu Milk. Tu acha que ele vai deixar a pessoa com fome? Não vai dar nada? Nem um leitinho pro cara? Claro que vai dar. Por quê? Porque essa questão de fome não pode ser uma competência privativa. Essa tem que ser uma competência comum. Todo mundo tem que participar dela. E quando eu estou na aula completaça, que eu pego e leio artigo por artigo, daí, claro, fica uma aula com 3 vezes mais tempo, mas eu explico, olha, dentro dessa competência comum, adquiram um raciocínio aí. Não tem como essa ideia de abastecimento, de fome, ser privativa da União. Isso todo mundo tem que participar. Todo mundo tem que ajudar. Não pode o prefeito, o vereador, um governador, o deputado estadual passar reto e achar que um cidadão com fome não é problema dele. Então essa letra A aqui eu não vou marcar. Deixa eu ver a letra B. A letra B tá boa. Comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vamos ver a letra C. Competência das empresas estrangeiras que fornecem sementes para o plantio. Ô, moço com fome ali, chama a Bayer. Tá lá na Alemanha, fornece sementes. Tá, mas por que a Bayer? Porque se é Bayer, é bom. Que bobagem! Essa letra C, de onde que tiraram? Não consigo nem imaginar. Então, ela é da letra D, dos donos dos grandes supermercados. Tá com fome? Chama o Carrefour. Vai ali pedir uma comida pro Carrefour. Chama a Unisuper. Chama o Zafari. Não faz sentido, criatura. Bom, se o cara conseguir marcar a letra C ou a letra D, ele tinha que rodar nesse concurso, né? Porque olha só, o concurso é de cuidador social da Prefeitura de Bom Jesus. Bom, deixa eu perguntar no chat. Ninguém errou essa, né? Falem comigo. Eu tô me sentindo solitário aqui. Deixa eu ver, tem 22 pessoas assistindo ao vivo. E ninguém tá falando comigo, eu tô ficando triste, tô ficando deprê. Alguém me diz, vocês erraram a questão de número 4? Mesmo que a gente não tenha lido o inciso, eu gostaria que vocês me dissessem. Alguém errou a questão de número 4? Pelo amor de Deus, não pode errar uma questão como essa. E lá na hora da prova, se tiver uma questãozinha ridícula como essa, sabe o que vai acontecer? Todo mundo acerta. Daí se você errar, sua média baixa. E eu não quero que você rode por causa de uma questão como essa, né? Então, tem que acertar. Próxima questãozinha. Deixa eu ver se eu consigo botar um pouquinho mais para cima para eu ler toda ela. Dá para ler toda ela também, ficou um pouquinho apertado lá em cima na parte azul, mas tá tudo bem. Olha só, a parte azul não importa muito, ó. Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, analise a sentença abaixo. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa é a primeira parte. Tá, o que eles vão querer que eu faça? Que eu marque qual dessas partes estão corretas. Tá. Então essa primeira parte está correta, tá? Vamos ver a segunda parte. Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Diva, só se plu. Posso marcar como certo? Tocou a sineta. Tá errado? Porque diva, só se plu é um fundamento. Aqui ele está chamando de objetivo. Os objetivos são com garra, erra pouco. Então essa 2 está errada. E a parte 3. Um dos princípios que rege as relações internacionais da República é o da prevalência dos direitos humanos. Essa está certa. Ainda não comprei cores. Prevalência. Está certo. Então a primeira e a terceira parte estão corretas. Tem essa resposta aqui. Letra D. Agora, lembram que eu falei
que a banca tenta confundir vocês com os fundamentos, objetivos e princípios? Ó, essa segunda parte aqui, ele só trocou a palavra objetivo, que seria, para ficar certo, fundamento. Então, se você não estuda conforme eu te expliquei com a sigla FOP, ferrou. Não vai acertar esse tipo de questão. E olha como é fácil. Agora, tenho certeza, se você já estuda há um tempo e de repente fez um concurso como esse, teve algum colega que falou o seguinte: ai, como é que querem que a gente decore aqueles detalhes? Bom, tá aqui, ó, na nossa revisão eu te ensinei como nunca errar. Talvez você tenha ouvido falar: ah, como é que eles querem que eu saiba isso? Como é que eles querem que eu acerte esse tipo de questão? Agora eu te pergunto, como que você quer errar esse tipo de questão? É impossível errar depois que a sua mente expande. É uma coisa que depois que você entende, você não consegue mais se desentender. Depois que você vê, você não consegue mais desver. Então não tem como errar esse tipo de questão. Próxima questãozinha. Deixa eu ver, essa aqui não tem como eu fazer direto. Então eu vou me movimentar quando eu for ler. Então olha só. No federalismo brasileiro, a repartição de competências constitui mecanismo essencial para preservar a autonomia dos entes federativos e garantir a adequada distribuição das atribuições estatais. Considerando o sistema de competência previsto na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa correta. O que eles vão perguntar aqui? Não tenho a menor ideia. Eu vou olhar as alternativas. Então, letra A. As competências legislativas concorrentes permitem que a União estabeleça normas gerais, cabendo aos Estados exercer competência suplementar. Ah, essa aqui tá boa. Artigo 24, parágrafo 1º, que é aquele da coluna vertebral ali do nosso resumo. Vamos ver a letra B. Nas competências concorrentes, a União pode legislar integralmente sobre a matéria, impedindo qualquer atuação legislativa dos Estados? Não. Ali no parágrafo único do nosso artigo 20, deixa eu ver, competência concorrente, está no artigo 24, fala que, não é o parágrafo único, é o parágrafo 1º, fala que a União ela vai se limitar a trazer normas gerais. Tá, então eu já entendi essa questão 6 aqui. Basicamente, eles estão cobrando o artigo 24 e os 4 parágrafos. É isso. Então, na competência concorrente, a União limitar-se-á a trazer normas gerais, certo? Isso está ali no parágrafo 1º. Letra C. A superveniência de lei federal sobre normas gerais revoga automaticamente toda a legislação? Não revoga. Suspende a eficácia. Artigo 24, parágrafo 4º. Então, essa letra C está errada. Letra D. Nas competências concorrentes, os municípios podem editar normas gerais. Não, competência concorrente não tem município. Então, a letra D está errada. Ó, a letra B está errada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 24. A C está errada, nos termos do parágrafo 4º. A letra D está errada, nos termos do caput, porque não tem município. Então, na questão de número 6, só posso marcar a letra A de esta é a certa, meus amigos. Olha que show de bola essa questãozinha. Gostei muito dessa questão. Vou dar um olho no seu olho para me despedir, para agradecer a sua audiência, a sua paciência, o seu carinho aqui conosco. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu esforço, o seu estudo, a sua preparação. Que muito em breve nós estejamos de mãos dadas celebrando a sua posse na Polícia Penal. Que esse seja um concurso que vai te trazer todos os benefícios, toda a felicidade do mundo, toda a estabilidade que você merece, que vai estar trazendo a sua missão aqui no nosso planeta Terra, que muitas pessoas às vezes estudam para concursos pela questão do salário, pela estabilidade, mas você que estuda pela vocação, pelo amor ao cargo, certamente é uma pessoa muito mais completa e muito mais feliz. Então que você seja essa pessoa que ama o que faz e que muito em breve nós possamos estar aí conversando e celebrando esse sentimento seu aí, que nós possamos lembrar dessa data com carinho. E lembrando que nós temos ainda 2 encontros pela frente. Então, se hipoteticamente ficou alguma dúvida, você pode estar me chamando no meu WhatsApp, vou colocar meu WhatsApp na tela, 5199312156. Ou, se permanecer alguma dúvida, você pode estar me chamando no nosso chat lá, no nosso próximo encontro. Beijão no coração e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.